Jesus, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós te rendemos honra, glória, louvor. Nós declaramos aqui que o Senhor é o único motivo que nos faz nos reunirmos nesse lugar. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós precisamos do Senhor. O Senhor é suficiente. O Senhor é chamado de o desejado das nações e o nosso desejo é o Senhor, Pai. Nós te exaltamos, fala conosco nessa noite, porque o Senhor é o único motivo, Senhor. Essa é para mim uma daquelas noites que eu não tenho vontade de pregar, a vontade é ficar só adorando. A gente tem que trabalhar um pouco. Querido, seja muito bem-vindo à nossa casa. O desejo do meu coração é que você se sinta aqui dentro da sala de casa com a gente, que você se sinta muito bem recebido, abençoado, ministrado nessa noite. Hoje é uma live especial, a gente está fazendo a última live do ano. Eu acredito que a gente está vindo aí há 4 meses com as lives e a ideia é não parar com isso. Meu coração é ficar continuando com essas lives até que Deus nos mande parar. Então a gente vai ter um recesso agora, eu quero já comunicar isso para você. Então a gente faz a última live do ano hoje e a gente volta no último final de semana de janeiro, onde a gente vai ter uma live especial que não vai ser na sexta, vai ser no sábado, o último sábado de janeiro, que acho que é dia 30 ou 31. E a gente vai ter uma live especial de adoração. A gente está montando um time de adoradores aqui de Curitiba, que já estão preparando canções próprias, e a gente vai preparar um material todo especial. E a gente quer que você encha seu coração de expectativa, porque a gente está muito feliz, vai ser um tempo muito precioso, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Queridos, eu quero compartilhar com você uma mensagem assim do coração nessa noite. Eu acho que é uma mensagem que tem tudo a ver, que fala do sacrifício de Jesus, né? A gente comemora o Natal, a gente sabe que não foi nessa época que Jesus nasceu, muito provavelmente em março ou abril, mas o fato é que existe uma consciência nacional falando que nos faz lembrar de Jesus, mesmo que contaminada com Papai Noel, com outras tantas coisas, mas a verdade é que isso toca o secular de alguma forma, e eu entendo que em vez de rejeitar isso, a gente precisa entender esse acesso que a cultura nos dá para revelar a verdade por trás do Natal. E eu acho que é uma mensagem muito propícia para esse ano tão desafiador que, se não todos nós, a grande maioria de nós viveu. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22. A partir do versículo 9. Esse é um texto muito conhecido. Você sabe que Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. E Deus faz um milagre, nasce um menino chamado Isaac, que era um menino que carregava todas as promessas de Deus, e chega uma hora que Deus chega para Abraão e fala: olha, sabe o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama tanto? A impressão que eu tenho é que Deus quer mesmo mexer com a emoção, com o coração de Abraão, e fala: é esse filho, não é só um filho, é o único, é esse que você ama tanto, pega ele, entrega ele em sacrifício para mim. Você conhece a história, a Bíblia fala que Abraão foi obediente, ele vai para o pé daquela montanha, ele sobe, ele se prepara para sacrificar Isaac. A Bíblia fala que ele põe Isaac sobre um feixe de lenha e ele pega uma faca para literalmente partir no meio o seu menino. Era assim que eram sacrificados os animais. O animal não era só morto, mas ele era esfolado, esquartejado, aberto, antes de ser queimado. E a Bíblia fala que quando Abraão levanta aquela faca, aquele cutelo para partir ao meio o seu menino, Deus intervém de forma sobrenatural. Quero ler o texto com você. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 9. A palavra do Senhor diz assim:
Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não lhe negou o seu único filho. Querida, essa história é linda, ela mexe conosco, ela mexe com a nossa fé, não só por todo o pacote de fé, pela intervenção de Deus na vida de Abraão para lhe dar um filho, pela fé de Abraão, mas pela intervenção divina para que Abraão não matasse o seu filho. A gente conhece a história, a Bíblia fala que logo depois disso, Abraão vê um cordeiro que está preso pelos chifres em alguns galhos, e Abraão já tinha dito: Deus proverá para si o cordeiro. Então aqui, muito tempo antes, a Bíblia fala depois lá na frente que Abraão de certa forma viu o dia do Senhor, porque ele viu a provisão, ele viu o sacrifício de Jesus morrendo em nosso lugar, né, aquele cordeiro que substituiu o seu filho. E essa mensagem, essa história toda, ela mexe demais conosco por ser uma história de fé. Agora eu estava olhando esse texto algum tempo atrás e Deus me falou assim: e se eu não tivesse feito nada? E eu quero lançar essa pergunta para você: e se Deus não tivesse feito nada? E se Deus tivesse deixado Abraão matar o seu filho, tirar a vida do seu filho? E se apesar de todo o clamor, toda a fé, toda a intercessão de Abraão, dessa vez Deus tivesse dito não? Será que era possível que Deus dissesse não? E eu quero dizer para você que eu acho que era possível sim. Por quê? Porque Deus disse não para Jesus. E eu quero mostrar isso para você. Eu quero que você vá comigo em Marcos, capítulo 14, versículo 32. Esse texto fala aqui de quando Jesus, depois de ter ceado, jantado com seus discípulos, ele vai com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, que era um lugar já conhecido por ser um lugar de oração, de intercessão. E Jesus faz aqui o clamor, a oração mais intensa da vida dele, provavelmente o momento em que Jesus mais precisava de um sim de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, que eram seus amigos mais próximos, dentre os 12, que já eram todos discípulos que caminhavam, andavam, comiam, dormiam junto com Jesus, mas esses eram os mais chegados. E começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Agora, querido, você consegue imaginar a agonia de Jesus nesse momento? Esse texto mexe demais comigo.
Jesus chega para os seus discípulos e ele diz, olha, minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E é difícil para mim entender esse momento. A gente está falando aqui de Jesus, do Filho de Deus, que tinha toda a revelação, toda a intimidade com o Pai, e ele chega para os seus discípulos nessa noite, e ele abre seu coração e ele diz, olha, eu estou profundamente triste, numa tristeza mortal. Querido, eu não sei que tipo de desafio, de prova que você já passou, mas por mais intensa que tenha sido, por mais desafiador que isso tenha sido para a sua alma, para o seu coração, mesmo que você tenha passado por depressão, por uma perda, uma tristeza profunda, eu acredito que nenhum de nós tenha chegado nesse nível de dizer, olha, minha alma está profundamente triste, eu estou numa tristeza a ponto de morrer. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue. Você consegue entender o nível de desespero? E o que podia trazer talvez um pouco de alívio para Jesus nessa noite era o ombro dos amigos, e a gente percebe que ele passou boa parte da noite tentando conquistar isso. Várias vezes, quando a gente olha para as Escrituras, você vai perceber isso várias vezes, Jesus se retirando para orar. Então, várias vezes, Jesus ele se afastava, ele quase fugia dos discípulos, ou ele, como ele fez depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele manda os discípulos entrarem num barco e fala, olha, vão em direção a Cafarnaum, que eu vou subir numa montanha para orar. Então, várias vezes, quando Jesus queria ter um tempo com o Pai, quando ele queria se afastar, quando ele queria orar, ele se afastava. Mas nessa noite, dessa vez, ele queria os amigos junto com ele. E ele chama 3 desses amigos. E ele tentou conseguir o ombro, a companhia, a ajuda dos amigos por 3 vezes. E na terceira vez, ele diz, agora não adianta mais, chegou a minha hora. E nesse momento, onde Jesus oferece provavelmente o clamor, a oração mais intensa da vida dele, e quando a gente soma os evangelhos, e você vê que... e você junta, cada um expressa de uma forma um pouquinho diferente, e um princípio de interpretação bíblica é que você nunca exclui nada, você sempre soma. Eu vejo que o que Jesus tentou fazer foi convencer Deus mesmo. Ele chega para Deus e ele diz primeiro, olha, todas as coisas te são possíveis, você pode todas as coisas, então se é possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo é, se é possível, se tem um plano B, se tem uma outra forma, se tem um outro jeito de passar por isso, me ajuda. Mas, no entanto, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu ouvi algumas pessoas dizerem já que Jesus sofreu essa agonia porque ele sabia que ele ia ser separado de Deus. Eu, particularmente, não acredito nisso. Jesus tomou sobre si a culpa dos nossos pecados, mas Jesus não foi um pecador. Então eu não acredito nessa separação, ou que Deus tenha virado o rosto para Jesus. Eu acredito que a agonia que Jesus sentiu nesse momento aqui foi por antecipar o seu sofrimento. Ele sabia pelo que ele ia passar. Aquelas pessoas iam arrebentá-lo, rasgá-lo, matá-lo, e Jesus sabia disso. E Jesus dobra seus joelhos e ele fala, Pai, você pode todas as coisas, você pode tudo. Então você pode tudo, passa de mim esse cálice. Mas dessa vez, Deus disse não. Eu gosto muito de uma expressão que o C.S. Lewis fala. No ano passado eu tive a oportunidade de visitar as catacumbas de Roma, né? Então, ali principalmente no ano 70, quando teve uma grande perseguição contra os cristãos, né? A história fala, os cristãos morreram não só no Coliseu, nos circos máximos, com os jogos, mas a história fala de cristãos serem mortos nas ruas a ponto de empilharem corpos de homens, mulheres, velhos e crianças. Existem relatos históricos disso. E chegou a um nível da rejeição
quanto aos cristãos ser tão grande que os romanos não queriam que os judeus fossem enterrados nos seus cemitérios. E aí o que acontece? Um grupo de cristãos, de judeus de posse, compram uma terra em Roma e eles transformam essa terra numa catacumba. Então, quando você visita esse lugar, você descobre que as catacumbas, os túmulos mais de cima são mais novos e os de baixo mais fundos. Por quê? Porque começou a morrer tanta gente, eles não tinham mais área e eles começaram a afundar mais e mais. Então você anda por esses corredores, são corredores estreitos, e você chega a alguns lugares, eu imagino que tem 7 metros de altura, um túmulo em cima do outro, dos dois lados. O guia que nos levou, ele falou que o passeio turístico dentro das catacumbas entra 500 metros para dentro, mas que aqueles túneis têm mais de 20 quilômetros. Então, são 500 mil corpos enterrados naquele lugar, 100 mil deles aproximadamente de crianças, a grande maioria dessas pessoas mortos como mártires no Coliseu, nos circos máximos e mortos violentamente nas ruas. E uma coisa muito interessante é que quando você entra nas catacumbas, e várias delas têm decoração, têm pinturas, né, tem gravuras, você vê as pessoas que tinham um pouco mais de posse, no meio essas pilhas de túmulos, existiam pequenas salas onde você entrava e lá tinham vários túmulos de uma família só, vários lugares para caixão de uma família só. E essas salas, elas tinham pinturas também, gravuras. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, e é isso que o C.S. Lewis diz, é que quando você entra e você anda pelas catacumbas, você não vê uma única imagem de uma cruz em lugar nenhum. Então essas pessoas começaram a representar o cristianismo através de duas figuras, e você vê essas figuras por todas as catacumbas. Ou eles representam o sacrifício de Jesus justamente através da figura de Abraão pronto para sacrificar Isaac. Então eles entendem que aquilo é uma simbologia, aquele cordeiro do sacrifício de Jesus por nós. Ou eles representam o sacrifício de Jesus através de uma gravura de Jonas dentro da baleia. Porque Jesus fala que como Jonas ficou dentro da baleia por 3 dias, ele estaria morto por 3 dias e depois ressuscitaria. Agora, por que você não vê dentro das catacumbas nenhuma imagem da cruz? Sabe por quê? E é isso que o C.S. Lewis conta. É porque a morte de cruz era algo tão terrível, tão desprezível, tão mórbido, que ninguém conseguiu usar a imagem de uma cruz como símbolo de salvação, até que a última geração que tinha visto uma cruz de verdade tinha morrido. Enquanto os romanos continuaram crucificando pessoas, enquanto os romanos e as pessoas continuaram vendo pessoas morrer numa cruz, nenhum cristão usou a cruz como símbolo de salvação. Por quê? Porque era uma morte tão terrível, tão dolorosa, que eles não conseguiam usar isso como símbolo de uma coisa boa. Agora, querido, depois, então eu creio que o que trouxe agonia, tristeza para Jesus é porque ele sabia o que ele estava prestes para passar. E ele vai no Getsemane, ele clama ao Senhor, ele sua gotas de sangue, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus diz não. E depois do não de Deus, Jesus é surrado, humilhado, cuspido, furado e pregado seminu num pedaço de madeira. Você não precisa abrir, mas Marcos capítulo 15, a partir do versículo 34, diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Queridos, você tem várias orações de Jesus registradas nas Escrituras. A única vez que Jesus se dirige a Deus
da maneira formal, não chamando ele de Abba ou de pai, né? Abba é uma expressão de um filho que tem intimidade, como quem fala papai, paizinho. A única oração que Jesus fala, usa a forma mais formal Deus e não Abba ou pai, é exatamente nesse momento da cruz. E ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? E eu entendo que o sentimento que Jesus teve naquele momento foi um sentimento de abandono. Mesmo apesar de toda a revelação, de todo o entendimento, Jesus se sentiu ali abandonado. E querido, se você tem um pouco de tempo de vivência cristã, eu acredito que todos nós já passamos por momentos em que nós nos sentimos abandonados por Deus. Onde a gente sentiu como se por algum momento Deus se distraiu, ou Deus esqueceu de nós, ou por algum momento Deus se distraiu e de repente alguma coisa ruim nos aconteceu. Existem dois textos que falam demais comigo. Quando Lázaro, o amigo de Jesus, morre, ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. Em João capítulo 11, versículo 12, a Bíblia diz assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Um pouquinho para frente é a vez de Maria. João capítulo 11, versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. É como se ela dissesse, olha, se o Senhor estivesse aqui, tudo teria sido diferente, isso não teria acontecido. Agora você já se sentiu em um momento onde parece que Deus se distraiu e ele não estava olhando quando algo ruim te aconteceu. Sabe, querido, que no ministério pastoral a gente atende pessoas e você acaba ouvindo e conhecendo a história de todo mundo. E uma das coisas que mais me marcou foi num retiro de cura interior que eu fui. E a gente foi com um grupo, né? Cada pastor levou um grupo de discípulos seus. Aquele era um discípulo, aquele era um retiro só de mulheres. E a gente foi com uma equipe, eu acho que de umas 6 a 8 moças que eram discípulas minhas e da Dani. E então tinha uma ministração de palavra e depois a gente ia para uma sala onde essas meninas abriam o coração e eu acho que a maior parte delas tinha sofrido abuso sexual na infância. E o choro dessas meninas e o questionamento, o que gerava um processo de cura é, cara, onde estava Deus quando isso aconteceu? Eu tinha 8 anos, eu tinha 6 anos, eu não entendia, eu não sabia, e um tio, um avô, alguém se aproximou e abusou de mim. Agora, por que Deus permitiu isso? Aonde Deus estava quando isso aconteceu? E queridos, talvez todos nós tenhamos dúvidas e questionamentos. Quando, alguns anos atrás, eu perdi meu pai fez tratamento de câncer por 3 vezes. Então ele teve um linfoma e ele tratou, e logo no começo do tratamento o linfoma desapareceu. Aí, se eu não me engano, 2 anos depois ele teve de volta, começou a tratar rapidinho, desapareceu de volta, e mais ou menos 2 anos depois apareceu um novo foco. E ele estava tratando, e como das outras vezes ele estava correspondendo muito bem ao tratamento. Mas o médico chegou para ele e falou, olha, é a 3ª vez que eu estou te tratando, tem uma quimioterapia nova, um medicamento novo, e eu vou tentar experimentar essa medicação com você. E só que o que aconteceu? Meu pai fazia tratamento pelo SUS. Então a quimioterapia, ela não mata só o câncer, mas ela agride muito o corpo. Então meu pai tinha que tomar uma injeção que aumentava a sua imunidade para ele resistir à quimioterapia. Só que o médico mudou a medicação de quimioterapia, e para mudar a quimioterapia, ele tinha que fazer um protocolo, uma solicitação nova dessa injeção para aumentar a imunidade. Mas o médico decidiu começar o tratamento antes dessa nova injeção chegar. E ele fez o tratamento, a primeira sessão de quimioterapia com meu pai. E era normal ele ficar muito abatido logo depois da quimioterapia, mas no 3º dia, meu pai estava muito fraco.
E minha mãe me ligou e falou, tô achando teu pai um pouco fraco demais do que das outras vezes. E ela me chamou e eu peguei meu pai e levei para o hospital. Isso era 5 horas da tarde. Pouco antes da meia-noite, eu recebi uma ligação da minha irmã que meu pai tinha falecido, assim, ó. O que aconteceu? A quimioterapia abaixou tanto a imunidade dele, que em 3 dias ele teve uma infecção generalizada. E ele morreu não por causa do câncer, mas por causa da infecção. E, queridos, quando isso aconteceu, eu confesso para você que eu fui tentado a pensar e questionar Deus e falar, Deus, aonde o Senhor estava quando a imunidade do meu pai baixava? Aonde o Senhor estava quando toda essa infecção aconteceu? Eu falei, Deus, se a gente tivesse atentado e se a gente tivesse ido para o hospital um dia antes, talvez meu pai estivesse aqui. Eu falei, Deus, por que o Senhor não fez esse médico ver? Por que esse médico não pediu um exame? E, querido, eu recebi, uma hora eu tive que escolher, ou se eu ficava com as minhas dúvidas e a minha dor, ou se eu aceitava o consolo de Deus. E eu optei pelo consolo de Deus. Mas, querido, às vezes, quando você faz uma oração muito intensa, talvez a oração onde você mais precisasse de um sim, Deus diz não. Eu acho que há 2 semanas atrás eu contei a história de um rapaz de 21 anos que morreu na minha cela. E quando os médicos estavam em cima dele tentando ressuscitá-lo, eu lembro que eu saí para fora e eu lembro exatamente dessa oração. Eu fiz uma oração das mais intensas da minha vida. E eu lembro de ter falado para Deus, eu falei, Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração. E eu falei, mas essa oração o Senhor precisa responder. Eu falei, Deus, não deixe esse menino morrer, não assim, não no chão da sala da minha casa. Eu falei, Deus, essa oração o Senhor precisa responder. Mas nessa noite, Deus disse não. E às vezes o não de Deus vem quando a gente mais precisa de um sim. Se você não ouviu, eu vou te convidar a ouvir a mensagem onde eu conto essa história inteira, que é, se eu não me engano, uma questão de valor. É uma mensagem de 2 semanas atrás. Ou o valor que eu dou, alguma coisa assim. Não lembro o nome da minha mensagem, mas vai dar certo. Vai procurar lá, vai dar certo. Querido, nessa situação, um dia depois Deus me explicou o não dele. Mas eu quero dizer para você que para muitos nãos de Deus, talvez demore muito para a gente receber de Deus uma explicação. E eu arrisco dizer para você que para alguns nãos de Deus, talvez a gente nunca tenha uma explicação nessa vida. A gente perdeu nessa semana um amigo, um pastor, um profeta, um homem de Deus dos mais admiráveis que eu conheci na vida, o pastor Francisco. Você já viu falar dele aqui, nosso mestre Yoda. Queridos, o pastor Francisco era um cara que todo mundo achava que ia viver até os 120 anos para viver pouco. E morreu em 26 horas, com 69 anos. Um homem com depósito, uma experiência, querido, uma revelação de Deus incrível. Esse é o tipo de coisa que a gente fala, Deus, mas ele? Por que ele? E, querido, foi muita gente orando, clamando e pedindo, Deus, salva a vida desse homem, toca ele lá na UTI. Mas dessa vez Deus disse não. Agora você já chegou ao ponto de dizer, eu quero perguntar isso para você. Você já chegou ao ponto de dizer, dobrar o seu joelho e falar, Deus, eu estou magoado com você e eu gostaria de entender porque o Senhor deixou que isso acontecesse. Ou será que nós somos religiosos demais para sermos sinceros com Deus e abrir o nosso coração e sermos transparentes? Será que a gente é religioso demais para pensar que Deus se ofenderia conosco? Será que Deus se ofenderia conosco se a gente dissesse, Deus, eu não entendo, Deus, eu estou magoado, Deus, eu queria entender, Deus, eu estou chateado? Será que Deus se ofenderia? Então Deus deve ter se ofendido com Jesus quando ele dobrou o joelho e falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus morreu para aquilo. Jesus nasceu para aquilo. Jesus sabia que o propósito dele era vir morrer pela humanidade. Jesus já vinha profetizando e falando para os discípulos, olha, eu não vou mais estar com vocês, eu não vou mais estar entre vocês.
Jesus sabia daquilo, ele sabia que aquela era a vontade de Deus, que aquele era o propósito de Deus, mas ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, se tem um plano B, me dá isso. Será que Jesus se ofenderia, querido, se nós disséssemos para Deus, olha Deus, eu não consigo entender, eu estou magoado com você, então Deus deve ter se ofendido com Jesus, quando Jesus pregado naquela cruz, diante dos judeus que o rejeitavam, diante dos romanos que zombavam dele, Jesus exposto daquela forma, naquele momento, diante de uma multidão de pessoas, ele fala, Deus meu, por que você me abandonou? Então Deus deve ter se ofendido com Jesus também. Querido, agora a verdade é que muitas vezes o sentimento que nós temos é de que nós fomos abandonados e esquecidos por Deus. Se você não sentiu isso, talvez você sinta um dia. E se você não sentiu, com certeza alguém perto de você já sentiu. Agora o nosso problema é que muitas vezes a gente fica carregando esse sentimento, esse peso, porque nós não temos coragem de dobrar o nosso joelho diante de Deus, rasgar o nosso coração e expressar a verdade e toda a sinceridade do nosso coração. Parece que se a gente dobrar o nosso joelho diante de Deus e rasgar o nosso coração, ser sincero, falar, Deus, eu estou magoado, eu estou triste, eu estou me sentindo como se o Senhor tivesse me abandonado, Deus vai olhar lá de cima e falar assim, ah, não, magoei agora. Você está falando isso de mim mesmo? Querido, a primeira coisa é que Deus sabe tudo que vai no seu coração, mais do que você sabe. Então, se você tem sentimentos, talvez de mágoa, de questionamento com Deus, Deus sabe disso mais do que você. Aí, se Deus sabe, por que eu vou falar? Eu vou te dizer por que você precisa falar. Porque verdade, sinceridade e transparência fazem parte de qualquer relacionamento íntimo e profundo. Se você não consegue ser totalmente transparente e verdadeiro com Deus, a sua intimidade está extremamente limitada. Você sabe que eu lembro perfeitamente de um dia que eu estava orando no meu quarto e um CD de adoração estava tocando, eu estava adorando a Deus e estava falando, Senhor, eu te amo, eu amo o Senhor, eu te amo tanto. E chegou uma hora, eu olhei para dentro de mim e eu falei, Deus, eu tive um momento de sanidade e eu resolvi ser extremamente sincero com Deus. E eu falei, Deus, quer saber? A verdade é que eu quero ser abençoado, a verdade é que eu tenho temor do Senhor, a verdade é que eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero ter o teu favor sobre a minha vida, mas quando eu olho para dentro de mim, eu acho que eu não amo você. Eu falei, Deus, a real, sendo bem sincero, eu acredito que eu gosto de você, mas eu quero muito te amar. Agora, sabe o que aconteceu depois disso? Deus veio, querido, e Ele me encheu desse amor. E hoje eu posso dizer para você, eu tenho certeza que eu não gosto de Deus, mas eu amo Deus realmente acima de todas as coisas. Mas eu coloquei a minha verdade nas mãos de Deus. Agora, o problema, querido, é que muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus de forma íntima, sem gastar tempo de qualidade com Ele. A gente fala isso sempre, de vida devocional, de intimidade. Agora, sabe o que nós fazemos quando nós não temos intimidade com Deus? Nós nos colocamos no lugar de Deus e a gente fica imaginando como a gente ficaria, como a gente agiria se a gente fosse Deus. Né? Puxa, se eu fosse Deus, eu não deixava que isso acontecesse. Você quer ver uma coisa que todo mundo aqui faz? Você já dobrou teu joelho e você fez uma oração intensa, rasgou teu coração desesperado, e aí quando você termina de orar, você pensa assim, puxa, se eu fosse Deus, eu respondia essa minha oração aqui. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim muitas vezes. Puxa, se eu fosse Deus, eu resolvia esse meu problema. Se eu fosse Deus, eu via o meu desespero. E a consequência, querido, é que com tudo isso a gente vai criando uma imagem de como Deus deveria ser, e ela é uma imagem distorcida de Deus, ela é um bezerro de ouro. E nós nos relacionamos com essa imagem distorcida de Deus, que é uma imagem que vem só dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos traumas, e ela não é uma imagem que é fruto de uma revelação que vem através da intimidade.
E a consequência disso é que nós acabamos tendo uma tendência muito grande de medir o amor de Deus através daquilo que nós consideramos bom ou mal. Então, olha, se Deus fizer isso para mim, então Deus é bom. Se Deus não fizer, eu não sei se Deus é tão bom. Nesse meu tempo de vida cristã, quantas pessoas eu vi se perderem assim? Não se deu, como que Deus fez isso? Como que Deus levou meu filho? Como que Deus levou meu pai? E nós acabamos medindo a bondade de Deus por aquilo que nós consideramos que é bom para nós. E a gente acaba, claro, com isso, construindo um relacionamento com Deus que é baseado em uma justiça própria. A nossa falta de intimidade com Deus nos impede de conhecermos a profundidade do seu amor. Então nós acabamos julgando o amor de Deus através do único tipo de amor que a gente conhece. Nós julgamos o amor de Deus, sabe, através de qual tipo de amor? O nosso próprio, que é um amor falho, limitado, egoísta. E com tudo isso, querido, se torna quase inevitável a tendência de nós nos magoarmos com Deus. Em um momento ou outro, você vai acabar se magoando. Você sabe que foi muito difícil para mim entender, e eu quero que você preste muita atenção. Se você está online, ao vivo agora com a gente, está assistindo essa mensagem, isso é muito importante. Você sabe que eu demorei muito tempo para entender que o amor, ele é muito maior do que a bondade. Talvez você fique pensando, pastor, do que você está falando? O amor gera bondade. Não necessariamente. Eu quero mostrar para você com um exemplo muito simples, talvez até meio bobo, como o amor, ele pode ser muito diferente, ele é muito maior do que a bondade. Imagina o seguinte, hoje isso não tem muito aqui em Curitiba. Quando eu era criança, isso tinha muito pessoas que vão pedir comida, vão pedir coisa dentro do estacionamento do mercado, né? Então imagine essa cena. Se você é pai, você vai me entender muito bem. Se você é mãe, você vai me entender melhor ainda. Imagina que está chegando a hora do almoço, 11 horas da manhã, você tem que preparar seus filhos, levar para a escola, dar almoço, e você percebe que faltam algumas coisas para o almoço. E aí o que você faz? Você pega a chave do carro, você vai correndo para o mercado, e você entra correndo, que hoje a gente faz tudo assim. Você entra correndo, o que eu preciso comprar? Eu preciso comprar um brócolis para o almoço, eu preciso comprar uma carne, eu preciso comprar isso, aquilo. Você passa num corredor onde tem aquelas coisas que as crianças adoram comer, e você pega ali 2, 3 pacotes de bolacha recheada, você joga dentro do carrinho e corre pro caixa pensando em tudo que você tem que fazer. Você passa no caixa correndo, põe as coisas dentro do carrinho e vai pro seu carro. Abre o porta-mala do carro correndo, você está colocando as coisas lá. Quando você está colocando as coisas no porta-mala, você ouve uma vozinha do teu lado que fala assim: tia, tem alguma coisa para dar? Eu tô com fome, não comi o dia inteiro. E quando você olha, tem uma menininha de 7, 8 anos, eu vou colocar aqui na minha realidade, toda sujinha, rasgada, com o cabelo embaraçado, carente das necessidades mais básicas, e não tem com aquilo não mexer com o teu coração. Na hora aquela imagem vai lá dentro de você, você pensa na sua filha, e ela olha para você e fala: tio, eu tô com fome, eu não comi nada hoje. Você nem pensa, você pega um pacotão daquele de bolacha recheada e dá para a criança. E quando você dá para ela, ela abre um sorriso e fala: tia, obrigado, Deus que ajude, e sai saltitando. E aquilo abre um sorriso no seu rosto e fica olhando aquela criança embora, e você fala assim: eu fiz uma coisa boa. Você fala: puxa, quando a gente está com fome, comer qualquer coisa é tão bom, comer quando a gente está com fome. Imagina para uma criança comer uma bolacha recheada, que ela adora, e você fala: eu fiz uma coisa boa. Aquilo alegra seu coração. E você lembra que você tem que correr, você põe tudo dentro do carro, você fecha o porta-mala, vai indo para sua casa, lembrando da sua filha, lembrando da alegria daquela criança. E você chega em casa correndo também, pega as sacolas do carro, começa a colocar dentro da cozinha. E quando você está ali terminando de colocar as coisas, sua filha chega de pijaminha ainda. E ela fala: mamãe, você chegou, e pula e dá um abraço em você. E quando ela te abraça, se lembra da imagem daquela menina de volta, se dá um abraço gostoso na sua filha. Se agradece a Deus por ser
tão bom poder suprir ela. E quando você coloca ela no chão, ela fala, mãe, o que você comprou? Com a curiosidade natural das crianças. Você comprou alguma coisa para mim? E ela começa a mexer nos pacotes e de repente ela abre um pacote que tem o quê? A bolacha recheada. E ela fala, bolacha recheada, mãe, eu quero. E você faz o quê? Você tira dela na hora. Você fala, não, é hora do almoço. Ela fala, não, mãe, mas eu não quero comer o arroz, o brócolis e a carne, eu quero a bolacha recheada. Mãe, eu adoro bolacha recheada, eu quero bolacha recheada. E você fala o quê? Não. E você tira da mão dela e coloca lá em cima do armário. Por quê? Porque o amor, ele é muito maior do que a bondade. O que a sua filha queria era a bolacha recheada, e não o arroz, o brócolis e a carne. Mas você está muito mais interessada em dar para sua filha o que ela precisa e não o que ela quer. E isso não é bondade, isso é amor. Irmão, e Deus não é só bom, Deus nos ama. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz assim, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão diante de mim. Por que a Bíblia usa essa figura? Deus usa duas coisas, querido, para se revelar a nós. A verdade é que Deus usa a figura da família para se revelar. Mas Deus se apresenta como pai e nesse momento aqui ele fala da mãe. Por quê? Porque a mãe talvez represente o que é mais perto de um amor perfeito que a gente possa conhecer. Eu não estou dizendo que a mãe ama mais do que o pai, mas é um amor diferente. A gente mora aqui num triplex, eu estou no 3º andar, no ático, e meus filhos têm hoje 9, 7 e 5 anos. Irmão, às vezes a gente chega tarde em casa e eles dormem dentro do carro. E um deles, principalmente o Caleb, ele está bem fortinho. Então quando eles chegam dormindo, eu olho para eles, olho para 3 lãs de escada e eu falo, nem a pau. E o que eu faço? Eu pego eles pelo bracinho, ponho em pé, eles ficam assim, né? Dá um tapinha na bunda e fala, você vai subir. Por quê? Você não aguenta carregar 3 crianças daquela, 2 lances de escada, 3 lances de escada. Agora a mãe, a Dani tem 1/5 da minha força, acho. Menos da metade do meu peso, talvez. Se deixar, ela carrega 1 por 1 no ombro até em cima. Agora o que Deus está falando para mim e para você aqui, ó, pode ter uma mãe que esqueça do seu filho que ainda mama, pois se ela se esquecer, eu não vou me esquecer de você. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim, falando sobre Hebreus 12:8, e ele diz, como salientam as Escrituras, os filhos ilegítimos é que não são disciplinados. Os filhos legítimos que devem levar adiante a tradição da família, esses recebem disciplina. É para pessoas que em nada nos preocupamos que demandamos a felicidade em quaisquer condições. Já com as pessoas que amamos, nossos amigos, nossos filhos, somos exigentes. E preferimos vê-los sofrer muito a vê-los felizes, segundo os costumes desprezíveis e torpes. Se Deus é amor, ele é, por definição, algo mais do que a simples benevolência. E a julgar por todos os registros, parece que, embora ele não raro nos tenha repreendido e condenado, jamais nos considerou com desprezo. Ele nos resgatou com seu amor intolerável, no sentido mais profundo, mais trágico e mais inexorável. Querido, C.S. Lewis foi um cara que casou pela primeira vez com quase 60 anos. Ele casou com uma mulher chamada Joy Davidman e ela estava com câncer. E se eu não me engano, cerca de 2 anos depois que eles se casaram, ela faleceu. E esse homem, ele escreve um livro falando do seu processo de luto. E em certo momento ele diz assim, Deus intenta dar-nos aquilo de que necessitamos, não aquilo que ora achamos que queremos. Uma vez mais, vemos-nos desconcertados diante da benevolência intolerável, diante do excesso e não da escassez de amor. Eu lembro de uma vez que eu parei diante de Deus
num momento muito difícil, muito desafiador da minha vida. E eu lembro que eu dobrei os meus joelhos e buscando fé e falando, Deus, eu creio, intervém na minha vida. E chegou uma hora que, mais uma vez, eu fui extremamente sincero com Deus, eu rasguei meu coração e eu falei, Deus, me ajuda a crer, porque está difícil de crer. E Deus me falou assim, você quer crer mais? Então gaste mais tempo comigo. Gaste mais tempo conhecendo quem eu sou. Gaste mais tempo conhecendo o meu caráter. Gaste mais tempo conhecendo o meu amor por você. Querido, é a nossa intimidade, relacionamento que nos revela o caráter, o amor, a pessoa de Deus, e isso aumenta a nossa fé. Então a fé, ela é fruto não só de ouvir de pessoas, mas de ouvir de Deus. Ela é fruto de relacionamento, de conhecimento, de revelação. Quando Jesus chega para os discípulos e fala assim, quem os homens estão dizendo que eu sou? E os discípulos falam, alguns têm dito que você é Elias, outros têm dito que você é Moisés. E ele vira para Pedro e fala, Pedro, você, quem diz que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso foi fruto de uma revelação da pessoa de Deus e da pessoa de Jesus. Sabe que uma das coisas, eu perdi meu pai, e eu acho até que eu falei isso em uma outra mensagem aqui, mas uma das coisas que mais me marcou, quando você perde uma pessoa amada, é interessante as coisas que você lembra depois. E uma das coisas que meu pai fez que mais me marcaram, foi que eu tinha um problema crônico de garganta, uma infecção na garganta, eu cheguei a ser internado por causa disso, e todo ano eu tinha 2, 3 infecções de garganta. Mas toda vez que eu ficava doente, tinha uma coisa boa de ficar doente. Eu lembro que quando chegava o final do dia, toda vez que eu ficava doente, meu pai chegava em casa e ele me trazia um gibi que eu gostava de ler e ele me trazia alguma coisa que eu gostava de comer. E eu lembro do meu pai chegar e toda a atenção dele quando ele chegava do trabalho ficava voltada para mim. E eu lembro do meu pai vir à noite, sentado na cama do meu lado, fazendo compressa com um paninho de água fria para tentar baixar minha febre, e várias vezes meu pai olhava para mim e falava assim, filho, se o pai pudesse, eu tirava tudo de ruim que tem em você e eu colocava em mim. E como eu lembrei disso depois que meu pai morreu. E quando minha esposa ficou grávida do Caleb, nosso primeiro filho, eu não contei isso para ninguém, isso era uma coisa entre eu e Deus. Eu lembro que eu me questionava, eu falava, puxa Deus, será que quando eu tiver meu filho e ele tiver a primeira febre, será que eu vou conseguir olhar para ele e conseguir com toda a sinceridade do meu coração olhar para ele e falar, filho, se o pai pudesse eu tirava tudo que está em você e colocava em mim? E isso me gerou até um medo, não abri o coração disso com ninguém. Eu falava, será que eu vou ser capaz de amar assim? Mas querido, quando meu filho nasceu, eu digo que o pai, a ficha não cai direito. Mas quando você está lá no centro cirúrgico, o médico vem com aquela trouxinha azul marinho, bota no teu colo e você fala, meu Deus, é meu filho, cara, vou ter que cuidar agora. Parece que um amor vem, você não tem explicação, você não sabe de onde que vem. E eu lembro que quando o Caleb teve uma febre, a primeira febre que ele teve, eu me vi do lado da cama, olhando para ele e conseguindo dizer com todo o meu coração e pedindo para Deus, falando, Deus, se eu pudesse, eu tirava o que está ruim nele e colocava em mim. E Deus escolhe, querido, se revelar a nós como Pai. Você sabe que um texto bíblico que foi difícil para mim entender por muito tempo, é um texto tão simples, que é João 3,16, que diz, olha, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que pode ser mais simples que isso? Mas eu tinha uma bronca com esse texto. Veja, eu entendo o conceito de trindade, mas várias vezes eu olhei para esse texto e falei, Deus,
O Senhor está querendo provar o meu amor, o teu amor por mim, mas o Senhor está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu te amo tanto que para provar o meu amor, eu vou pegar aqui o meu filho e vou dar ele para morrer por você. Eu falava, Deus, eu entendo o conceito da Trindade, mas por que o Senhor não está dizendo, olha, eu te amo tanto que eu vou morrer, eu te amo tanto que eu vou dar a vida do outro, e eu tinha uma bronca com isso, até eu ser pai. Porque eu digo para você que se hoje entrasse alguém por aquela porta, subisse aqui, um estuprador assassino, e se eu soubesse que eu dando a minha vida por esse cara ele seria salvo, talvez eu desse minha vida por ele, mas eu jamais teria coragem de olhar para o meu filho, puro e inocente, e dar a vida do meu filho para salvar um estuprador assassino. E é dessa forma que Deus se revela para nós como Pai. Agora o problema é que muitas pessoas às vezes querem se relacionar com Deus como se Deus fosse um avô. E Deus não é avô. Qual é a diferença? Se você é pai e mãe, você sabe como que é. Eu brinco com meu sogro e minha sogra aqui e eu digo que a função do avô é estragar o que o pai ensina. Né? Porque aquilo que... Por quê? Porque o vô não quer saber de educar, o vô quer curtir o neto. Ele curte o neto, ele faz festa, e quando o neto começa a chorar, dá problema que ele faz, ele entrega pro pai, e tá certo ele. Por quê? Porque essa não é a função dele. Ele já educou o próprio filho dele. Então o neto ele quer só curtir. Quando chega a hora da responsabilidade da educação, ele entrega para o pai. Agora, muitas vezes, nós queremos nos relacionar com Deus como se ele fosse um avô. E para o avô tudo é tolerável. Aquilo que deixa o pai de cabelo em pé, o vô aguenta. Né? Ah, tá riscando a parede, que bonitinho, vai ser artista. Pegou uma chave e riscou o carro. Ah, tá tudo bem, eu tava querendo trocar de carro mesmo. Esse é o avô. Agora, querido, Deus não é avô, Deus é pai. Agora, muitas vezes eu fico impressionado com a capacidade que nós temos de nos agarrar à nossa dor. Eu vejo pessoas que literalmente agarram, querido, a sua dor, a sua tristeza, a sua lamentação, e é como se essas pessoas às vezes quisessem... Como eu encontrei pessoas assim na vida, pessoas que parecem que ressaltam, elas são agarradas à sua dor, à sua tristeza, é como se elas tivessem que tentar mostrar para Deus o quanto elas estão machucadas. Então eu agarro a minha tristeza e a minha dor, eu não solto, porque eu quero que Deus veja. Como Deus fez comigo. Deus precisa entender como eu estou ferido, magoado, triste. Deus tem que entender como está doendo. Eu preciso fazer com que Deus entenda. Agora, com isso, querido, nós deixamos de receber o consolo de Deus. Você sabe que meus filhos me ensinaram muitas coisas, eu quero encerrar com isso. Nós vamos voltar para um período de adoração, eu quero orar com você. Você sabe que meus filhos me ensinaram muita coisa, mas uma das coisas mais preciosas que eles me ensinaram foi o seguinte. Querido, eu quero dizer para você que é claro que ninguém espanca crianças aqui, mas eu quero dizer que entre o que o psicólogo fala, qualquer pessoa fala, eu fico com o que a Bíblia fala. E na minha casa, a gente corrige os filhos. Às vezes é mais psicológico, se usa só um Crocs, né, que só faz efeito psicológico, mas às vezes, irmão, se usa uma Havaiana abençoada. E os filhos têm uma fase de desafiar a gente, e eles tentam dobrar você. E uma das coisas que minha esposa me ensinou logo no começo, né, minha esposa, além de uma grande mulher de Deus, uma psicóloga com especialização em terapia familiar, e ela falou, a gente não pode quebrar nunca uma promessa para os nossos filhos, tanto para o bem quanto para o mal. Ela falou, porque se nós quebrarmos promessas, os nossos filhos vão ter dificuldade de crer em Deus, de acreditar que Deus é fiel e que Ele é fiel à sua palavra. Então a palavra que nós damos, nós cumprimos. Eu lembro que uma vez a gente estava no shopping e meus filhos nunca fizeram isso. E um se jogou no chão, começou a chorar. Eu falei, se você fizer isso de volta, nós vamos embora. Irmão, a gente ia fazer compra, ia comer no shopping. E o que aconteceu? Meu filho foi e fez de volta. Aí eu falei, mano, olhei para minha esposa e ela falou, agora cumpra a sua promessa. Irmão, eu queria comer no shopping, já estava até pensando. O gordinho já estava pensando que ia comer. E eu peguei as crianças, eu voltei para casa. Eu fui fiel à minha palavra. É claro que a gente é fiel para o bem também, e não só para
para corrigir. Mas uma coisa que acontecia muito, às vezes a gente estava na igreja e um começava a ferver, irmão, e você puxava, minha esposa ensinou outra coisa. O pai, mesmo falho que eu sou, mas o pai que eu sou hoje, muito eu devo. Primeiro para o meu pai e para minha mãe, pelo que eles me deram, e depois para minha esposa. É um grande desafio ser pai, ela me ajuda demais. E uma coisa que ela me disse também é, olha, nossos filhos vão nos desafiar e a gente não pode deixar eles nos desafiar. Agora, você nunca dá uma sentença na primeira vez. Primeiro você alerta, você deixa ele consciente da consequência e se ele desobedecer, a gente dá a sentença para ele. E às vezes as crianças estavam na igreja, irmão, a gente ficava muito na igreja, estavam tocando terror, eu chamava o Caleb, a Nicole, a Luiz, falava, olha, se você fizer isso, não faz isso. Isso é errado, isso está feio. Se você fizer isso de volta, quando você chegar em casa, você vai ser corrigido. E soltava. O que acontecia, principalmente numa fase especial? Ele ia fazer de volta. Aí eu chamava de volta e falava assim, ó, lembra que o papai falou para você? Se você fizesse mais uma vez, quando você chegasse em casa, você ia ser corrigido. Então, quando você chegar em casa, você vai ser corrigido. Irmão, parecia que baixava o Espírito Santo, os 9 dons do Espírito, né? E virava um anjo. Só faltava aparecer uma auréola. Meu irmão, eu virava um santo. E de cada 15 em 15 minutos falava, viu, papai, estou obedecendo agora. Falava, pois é, mas quando você chegar em casa, você vai ser corrigido. Não, papai, não. E voltava a brincar. Daqui a pouco, viu, papai, como eu estou obedecendo, não fiz mais. Mas quando você chegar em casa, vai ser corrigido. Só que o que acontecia muitas vezes, querido? A gente ficava até tarde na igreja, até depois de meia-noite, botava as crianças no carro e ia quase meia hora para chegar até em casa. Quando chegava no caminho para casa, o abençoado dormia. Aí você olhava pelo retrovisor e parecia um anjo dormindo, né? E eu pensava, meu Deus, como que eu vou chegar em casa e vou acordar essa criaturinha para apanhar, gente? Olha lá, parece um anjo. E várias vezes eu fui tentado a não corrigir, falar, ele não vai nem lembrar, não vai causar dano nenhum, meu filho não vai nem lembrar, deixa virar o dia. Só que aí algo pesava no meu coração e eu falei, se eu fizer isso, eu não estou pensando no meu filho, eu estou pensando em mim, eu estou sendo egoísta, sou eu que não quero passar por isso. Agora eu vou dar para ele não o que ele quer, mas o que ele precisa. E eu pensava, eu amo meu filho demais para deixar que a minha falha distorça o caráter dele. E aí aconteceu o quê? Eu chegava em casa, pegava pelo ombro, colocava em pé daquele jeitinho e eu falava no ouvido, lembra que o pai falou que quando chegasse em casa se ia ser corrigido? Irmão, era um energético hard, que ele estava dormindo, na hora que você falava isso, ele falava assim, não pai, não pai, não pai, e a mãozinha já ia para a bunda, né? A mãozinha com a palma para cima, protegendo o bumbum, falava, olha, sobe lá pro seu quarto. E já ia meio chorando, colocando a mão, não, pai, não, pai, não, pai, não, pai. E muitas vezes eu fiz isso, muitas não, mas várias vezes eu fiz isso. E eu entrava no quarto e eu olhava para ele e falava assim, o papai não tá bravo com você, eu te amo, mas eu vou corrigir você porque eu te amo. E eu falava, baixa a calça aí, não, pai, não, pai, não, pai. E eu falava, baixa a calça e tira a mão da frente. Colocava a mão na frente. Falava, se você colocar a mão na frente, é uma na mão, outra na padoca. Aí abaixava a calça, parecia aquela bundinha branca, parecia um pãozinho d'água. E aí você dava, irmão, uma chinelada daquela que ficava até o logo havaiana na bunda, né? Só que toda vez que eu corrigi, dava uma chinelada bem dada, a primeira coisa que eles faziam é chorar. E depois eles viravam de frente para mim e me abraçavam. Meus 3 filhos fizeram isso. E aí eles choravam aonde? Abraçados comigo. Querida, é por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus pertence aos pequeninos. Por quê? Porque eles têm um coração rendido. Eles não têm um coração peludo igual o nosso. A criança ela pode até rejeitar, ela pode até tentar passar um migué no pai e tentar enredar você, ela pode até tentar resistir, colocar a mão na frente, mas quando ela recebe a correção, ela se vira para receber o consolo de quem corrigiu. Só que Deus faz isso conosco, porque a Bíblia fala que Deus corrige a todos quantos ama,
aos filhos que ama. Só que muitas vezes quando nós recebemos a correção de Deus, em vez de virar e receber o consolo dele, a gente corre para um canto e a gente se fecha ali, chorando, falando: eu quero que Deus veja o quanto eu estou sofrendo. Mas Deus está ali de braços abertos dizendo: eu corrigi, não é porque eu estou com raiva de você ou porque eu te odeio, eu corrigi porque eu te amo. E agora que eu corrigi, eu estou pronto aqui para te dar o consolo e te dar o meu amor. Eu não sei como foi seu ano. Eu não sei quais são as dúvidas, os dilemas, os desafios que estão no teu coração. Mas o meu convite para você nessa noite é: se renda. Para de brigar com Deus. Aceita. Deixa Ele te dobrar, deixa Ele te lixar. Porque Ele faz isso porque te ama. Agora se renda, você foi corrigido, foi um ano difícil, Deus tem tratado você. Então abra mão agora de toda resistência, abra mão do questionamento, rasga seu coração para Deus. Talvez você precise terminar de assistir essa mensagem, dobrar o seu joelho e fazer a oração mais sincera da sua vida. Falar: Deus, por quê? Por que o Senhor deixou? Aonde que estava? Deus, eu me sinto assim, eu me sinto rejeitado. Deus, eu me senti abandonado. Deus, eu me senti isso, me senti aquilo. O meu convite para você é: rasga seu coração, faz a oração mais sincera da sua vida. Fala o que foi esse ano. Talvez você esteja me ouvindo hoje e você perdeu alguém muito amado, alguém muito especial para você. Talvez você tenha perdido. A gente teve vários amigos que perderam pais, perderam irmãos para o Covid. Talvez você precise dobrar seu joelho e fazer a oração mais sincera da sua vida. Mas depois de rasgar o seu coração falando da sua dor, você precisa se jogar nos braços de Jesus para receber o consolo dele. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, eu te peço que o Senhor entre na casa desses meus irmãos agora, mas mais do que isso, que o Senhor entre no coração deles. Eu te peço que o Senhor os acolha nos seus ombros, Senhor, recebendo as lágrimas que são derramadas. Recebe a oração sincera, verdadeira, libertadora. Ajuda os meus irmãos a encontrarem esse lugar não só de transparência, de verdade, de sinceridade, mas ajuda-os a encontrar esse lugar de rendição, de entrega, Pai, de realmente se render, se entregar nas tuas mãos. Eu declaro que esses dias a gente está numa virada de ciclo, uma virada de ano. São dias de restauração. São dias de ouvir tua voz, dias de voltar a sonhar, dias de receber consolo, dias de receber esperança, dias de receber uma vida nova, uma nova expectativa, Senhor. Recebe a oração, ajuda os meus irmãos a encontrarem esse lugar de paternidade e se render aos braços do Pai, se atirar no colo dele para receber consolo, cuidado, proteção, carinho, amor. Oh, Jesus, continua falando conosco, Senhor. Nós vamos continuar adorando e eu quero que você aproveite esse tempo. Você está ao vivo aqui, você está assistindo depois, mas você pode faça isso, dobra seu joelho. Enquanto nós adoramos, deixa Deus falar com você.